Se eu fosse você, eu pararia por um instante agora. Silencie tudo ao seu redor, o barulho do celular, as preocupações do dia, até mesmo as respostas que sua mente já está tentando dar. Porque o que você vai ouvir não é apenas mais uma frase inspiradora para colecionar. Não é uma dessas mensagens motivacionais que brilham por alguns minutos e depois desaparecem. É uma semente. Uma semente que os antigos estoicos plantaram há mais de 2000 anos e que, quando germina dentro de alguém, muda a forma como essa pessoa enfrenta a vida, a dor, as perdas e até mesmo o destino. Antes de revelar essa frase, quero que faça um breve exercício. Olhe para dentro de si mesmo. Pergunte-se quantas vezes você entregou sua paz a algo que não estava sob o seu controle. Quantas vezes você perdeu o sono porque alguém disse algo que te feriu? Quantas vezes você se encheu de raiva porque as coisas não aconteceram do jeito que planejou? Se respondeu a essas perguntas com um número maior do que 0, então este é exatamente o momento em que você precisa ouvir o que vou compartilhar. Os estoicos acreditavam que a maior prisão não está nas grades do mundo exterior, mas nas correntes invisíveis que criamos na mente. Não são as pessoas, os eventos ou as circunstâncias que nos aprisionam. É a maneira como reagimos a eles. E essa é a base do que vou te contar. Porque a frase que transformou impérios e reis, que confortou escravos e soldados, é tão simples que parece impossível que contenha tamanha força. Mas é justamente na simplicidade que reside o seu poder. Agora, ouça devagar, como quem recebe um segredo antigo. Não buscamos que as coisas aconteçam como queremos, buscamos querer que as coisas aconteçam como acontecem. Essas palavras, atribuídas a Epicteto, não são um convite à passividade. Não dizem que você deve aceitar a injustiça ou desistir dos seus sonhos. Elas falam sobre algo mais profundo, a disciplina de separar o que está ao nosso alcance daquilo que nunca esteve. Pense nisso. A maior parte da nossa angústia não vem do que o mundo faz, mas da nossa insistência em querer que ele se dobre aos nossos desejos. Queremos que as pessoas ajam de certa forma, que o tempo obedeça aos nossos planos, que a vida seja justa segundo as nossas regras. E quando isso não acontece, nos revoltamos, nos sentimos derrotados. Mas a verdade, como os estoicos descobriram, é que lutar contra a realidade é como tentar segurar a maré com as mãos. A água escapa por entre os dedos, e no final o que sobra é cansaço e frustração. Agora, imagine por um instante que você não precisa mais dessa luta. Imagine que, em vez de gastar energia tentando controlar o incontrolável, você a direciona para o que realmente depende de você e suas escolhas, suas ações, a forma como interpreta os acontecimentos. É como se de repente você pegasse o leme da sua própria mente, e, mesmo que as ondas e os ventos não obedeçam, você continua a navegar com firmeza. Não se engane, e aceitar a realidade não é o mesmo que desistir dela. O estoicismo ensina que a vida é feita de duas partes, aquilo que podemos mudar e aquilo que devemos suportar. A sabedoria está em reconhecer a diferença. Quando você para de desperdiçar energia com o que não pode controlar, descobre uma força silenciosa dentro de si. É essa força que os antigos chamavam de tranquilidade da alma. Epicteto, que nasceu escravo e depois se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, sabia disso por experiência própria. Ele não podia mudar o fato de ter nascido em correntes, mas podia mudar a maneira como enfrentava essa realidade. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por guerras, traições e doenças, também se agarrou a esse princípio. Não porque fosse fácil, mas porque era necessário. Ambos encontraram na frase que acabei de revelar um escudo contra o desespero. Agora traga isso para a sua vida. Pense no último problema que te tirou o sono. Pode ter sido uma dívida, uma discussão, uma perda. Pergunte a si mesmo, o que nessa situação estava sob o meu controle? E o que estava além dele? Talvez a resposta te surpreenda. Porque, na maioria das vezes, percebemos que o que nos atormenta não é o problema em si, mas a resistência a aceitar que ele existe. A partir de agora, quero que faça um pequeno experimento, durante os próximos 7 dias, toda vez que algo não sair como você esperava, em vez de se irritar ou reclamar, faça uma pausa.
Lembre-se da frase, e buscamos querer que as coisas aconteçam como acontecem. Respire fundo e pergunte, o que eu posso controlar agora? Talvez seja a sua reação, talvez seja uma pequena ação prática, talvez seja apenas a sua disposição de esperar o momento certo. Essa mudança de postura parece simples, mas é transformadora. Mudar destinos não significa manipular o futuro. Significa mudar o modo como caminhamos em direção a ele. O futuro não está em nossas mãos, mas as decisões do presente estão. Cada vez que aceitamos a realidade como ela é, deixamos de desperdiçar força com o que não pode ser alterado e ganhamos energia para transformar aquilo que podemos. É assim que a frase de Epicteto se torna uma arma contra a impotência e um farol que guia mesmo nas tempestades. Imagine que sua vida é um rio. Você não controla o curso do rio, nem a força da correnteza. Mas controla como segura o leme, quando remar, quando esperar. Muitos se esgotam tentando mudar o fluxo da água, quando a verdadeira maestria está em aprender a navegar com ele. Isso é estoicismo. Isso é a liberdade que nasce dentro de quem entende que o destino não é um inimigo a ser combatido, mas um caminho a ser percorrido com sabedoria. Se você está ouvindo estas palavras agora, talvez esteja passando por algo difícil. Talvez sinta que perdeu o rumo ou que está à mercê do caos. Quero que saiba que não está sozinho. Cada pessoa que já viveu grandes transformações começou aceitando uma verdade incômoda: não controlamos a vida, mas controlamos nossa resposta a ela. É isso que muda destinos. Se eu fosse você, não ignoraria essa frase. Não porque ela tem algum poder místico, mas porque é um lembrete constante de que a verdadeira força está no que você faz com o que a vida te dá. Guarde essas palavras. Escreva-as em um papel, deixe-as onde possa ver todos os dias. Não como um amuleto, mas como um chamado para a consciência. A partir de hoje, sempre que a vida te confrontar com algo inesperado, pergunte-se, vou resistir ao inevitável ou vou aceitar o que é, para agir onde posso agir? Essa simples pergunta é a linha que separa a agonia da serenidade. É a linha que separa quem se afoga na correnteza de quem aprende a navegar. Essa é a beleza do estoicismo. Não precisamos de promessas grandiosas, nem de palavras complicadas. Precisamos apenas de uma frase que, quando vivida, transforma não apenas a maneira como olhamos para o mundo, mas também o rumo que escolhemos seguir. E essa frase, simples e poderosa, é: não buscamos que as coisas aconteçam como queremos, buscamos querer que as coisas aconteçam como acontecem. Se eu fosse você, eu não deixaria essa ideia passar. Porque no momento em que ela deixa de ser apenas ouvida e passa a ser vivida, algo muda dentro de nós. O peso do que não controlamos se torna mais leve, e a clareza sobre o que podemos fazer se torna mais nítida. É aí que a mente encontra a paz e o coração encontra a direção. E é aí, no silêncio entre aceitar e agir, que destinos são realmente transformados.